Também fala um salmo, né? Preciosa é para o Senhor a morte dos seus, a morte daqueles que o temem. Então, para Deus, a morte é como um dormir. Até porque você dorme e depois você levanta, você acorda. E para Deus a morte é isso. Ela é um período breve, ela é um até logo, né? Não é o fim. Não é o fim de tudo, não é o fim da vida, na verdade. Né? Especialmente para os que creem em Deus. Né? A morte é algo passageira e algo que é uma passagem para uma vida melhor ainda, uma vida completa, uma vida eterna. E aqui Paulo, ele nos deixa essa esperança, né? Ele fala aqui que é para que as pessoas não fiquem tristes. Não fiquem tristes a respeito dos que dormem. Por que ele fala isso? Porque certamente muitos estavam preocupados com os seus entes queridos que já morreram, com aquelas pessoas que eles amavam e que já faleceram. O que será deles? Então eles tinham essa preocupação, muitos tessalonicenses aqui provavelmente tinham essa preocupação. E é por isso que Paulo diz isso. Não se preocupem com eles, né? Porque, daí Paulo fala, né? Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, Paulo está dizendo, olha já no início, essa esperança que ele traz aqui. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, que está com Deus, que está no reino dos céus, no reino de Deus, ele voltará, ele retornará. E não só isso, ele retornará, ele virá, e ele trará na companhia dele os que dormem, os que já morreram. Então ele está preparando aqui o terreno para nos falar da ressurreição. Já está implícito aqui a ressurreição dos mortos. E o texto continua. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, vejam, tamanha era a esperança do próprio apóstolo Paulo, porque o Paulo, ele se inclui aqui naqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. É claro que isso não aconteceu, mas isso mostra para nós tamanha esperança do apóstolo, e que até o apóstolo estava pensando, né, imaginando que ele veria isso acontecer. Veria Cristo voltar. Estaria vivo, não passaria pela morte. Ele fala, nós os vivos, e ele vai falar isso 2 vezes, logo mais ele vai dizer de novo, né? Nós os vivos, os que ficarmos, ele diz aqui. E no versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes, Paulo já tinha dito para nós assim, que de modo algum, né, os vivos, os que ficarem, precederão os que dormem. Ou seja, não haverá vantagem nenhuma nesse sentido, né? Dos que estiverem vivos. Claro, podemos dizer que a única vantagem seria não passar pela morte, né? Mas no evento aqui que vai acontecer, não terá vantagem, porque Cristo virá e trará os mortos. Os mortos serão ressuscitados primeiro. E assim todos, digamos assim, verão e participarão desse evento ao mesmo tempo, né? Muito bem. E daí Paulo, aqui no versículo 16, ele continua, né? Ele fala, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui ele deixa claro. Ele fala da ressurreição e ele fala de que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos, né? Depois tem que acontecer alguma coisa com os vivos, né? Logo veremos. Mas é interessante que ele fala aqui, né?
Ele fala, assim, uma ordem de coisas que acontecerá, de certa forma, né? Ele fala de uma palavra de ordem. Ele fala da voz do arcanjo. Ele fala da trombeta de Deus que soará. E daí, então, descerá dos céus Jesus Cristo, né?